Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao módulo 12, um módulo sobre o método involutivo, as noções básicas do método involutivo. Bom pessoal, o método involutivo, o conceito básico, é que é a base do projeto hipotético. Então, você tem que fazer um estudo de viabilidade técnica, Você vai ter que mapear os índices de aproveitamento, o plano diretor da cidade, no caso de projetos para incorporação em área urbana. Então, isso é um projeto hipotético. É você se basear em algo que ainda será implementado ou que tem uma pequena percentagem de implantação. Por exemplo, a outorga já é uma pequena parte, mas já está, é um processo de outorga, de licenciamento, e todo um projeto, Você contratou o projeto, você deu entrada nos órgãos, pagou os licenciamentos, O avaliador ele tem que mapear esse estudo de viabilidade para identificar os índices, os percentuais de lucro, de lucratividade, o payback, o retorno do investimento em quantos anos, será que dos 5, 6 primeiros anos, você cria um fluxo de caixa, e você tem que levar em consideração os custos administrativos, o investimento, ou seja, isso é o projeto hipotético, tá? Análise documental da incorporação é fundamental. Então considera essa incorporadora pessoa física. Isso aqui é a lei, são alguns trechos do artigo 29 da lei de condomínio e a lei de incorporação. Então, aqui eu botei alguns trechos, para ressaltar. Então, veja. O incorporador, pessoa física ou jurídica, embora não efetuando a construção, a venda de frações ideais do terreno, presume-se a vinculação entre alienação, já houve sido aprovado, estiver em vigor ou pendente de aprovação, ou seja, o projeto de construção. Então você parte da premissa de que você tem um terreno, isso é um imóvel, seu imóvel é um terreno, você partiu da premissa de um estudo de viabilidade, plano diretor, zoneamento, o que você pode, qual a vocação daquele terreno, se você pode residencial, comercial, corporativo, industrial, qual é o seu projeto hipotético, já tem projeto, então quando você já tem todo o levantamento da legislação e aquilo é transformado em projeto, você já tem as áreas edificadas, Você já tem as percentagens, as frações ideais, no caso de residenciais ou corporativos, de unidades, Percentual do condomínio e das privativas, as áreas privativas, você já tem quadro de área. Você já consegue precificar no mercado quanto é hoje aquele metro quadrado que será construído e que já está em processo de legalização. Muitas vezes esse projeto já tem um projeto arquitetônico, ele já foi dado entrada na Secretaria Municipal de Urbanismo por licenciamento, e você está nesse processo de licenciamento. Quando é que eu começo a incorporar? Quando sai o projeto, a aprovação da licença de obra, eu já posso iniciar o processo de incorporação. Eu pego aquela matrícula, que é a matrícula mãe do terreno, e eu vou dividir ela em várias matrículas, E aí eu começo a vender, que é definitivamente incorporar, tá? Então eu vendo as frações daquele negócio, das unidades, privativas. Então a análise documental é fundamental. A análise da incorporação. Quais os elementos da incorporação imobiliária? Aqui de novo na lei 4.591, que é a lei de incorporação. Então, ela primeiro vai falar promoção da edificação. A primeira premissa é a elaboração da legalização de um projeto, como eu acabei de falar a vocês. Então, a primeira premissa é o projeto aprovado, para que eu possa iniciar o meu processo de incorporação. Vira um projeto legal para dar entrada nos órgãos, principalmente a Secretaria Municipal de Urbanismo, para que você possa, lá na frente, pegar a matrícula mãe e dividir ela nas matrículas das unidades privativas. Então, novas matrículas individualizadas. Nasce a incorporação. Isso é o início da incorporação, do processo de incorporar, que você averba, divide em várias matrículas e você tem vários imóveis no papel e você vai construir, porque você já está com ele aprovado, aquele projeto, e com licença de obra. Então, isso é incorporar. O ponto 2,
a construção da edificação. Então, somente após o projeto legal aprovado, com a licença de demolição e construção, aí eu consigo fazer o meu quadro da BNT. Esse quadro da BNT é um documento importantíssimo, porque é ele que envolvia as frações ideais, vaga de garagem, número de unidades, número de blocos, área construída, né, área edificada, enfim, as áreas privativas, as áreas comuns. Daí, dessas frações ideais, que o cartório quer esse documento com o número dos responsáveis técnicos, o número do registro profissional dos responsáveis técnicos, o incorporador, o CNPJ da obra, ou seja, é com esse documento que o cartório vai averbar as novas matrículas e na matrícula mãe averbar o memorial de incorporação. Então neste terreno será construído um agrupamento residencial, comercial ou corporativo, tantas unidades, X vagas de garagem, tá aí, unidade tal, fração ideal tal, número de garagem tal, e você vai descrevendo ali, é o memorial de incorporação, que é com base nesse quadro de áreas. Ponto 3, né, fase 3, é a divisão das unidades ou imóveis em unidades autônomas e privativas. Conforme já mencionado acima, é premissa que se existir uma incorporação da matrícula original ou a matrícula mãe, como é conhecido, seja dividida em várias outras matrículas individualizadas em frações ideais, referentes às unidades privativas, né? E aí é feita essa averbação, que é o memorial de incorporação. Então, na verdade, a incorporação nasce aí, nessa divisão, né? Então, essa divisão das unidades é aqui onde está nascendo a incorporação, né? Olha, a promoção da edificação, que é a premissa principal, é a aprovação do projeto, a elaboração do projeto e o licenciamento do projeto, junto à Secretaria Municipal de Urbanismo, o início da obra, com a licença de obra, e paralelo à construção, você já inicia a incorporação, que é a individualização das matrículas. O que a lei, o artigo 31 da Lei do Condomínio fala, né? Olha aqui, o proprietário do terreno, o prominente comprador, o cessionário, desde ou promitente cessionário com título que satisfaz os requisitos da alínea do artigo 32, o construtor. Então ele está dizendo aqui quem são os protagonistas, né, dessa ação de incorporação. Nenhuma incorporação poderá ser proposta à venda sem a indicação expressa do incorporador. Então veja, em todo esse processo o incorporador está sendo identificado, desde lá responsável pelos projetos, né, a legalização dos projetos e na hora no memorial de incorporação. Ele deve ser dito ali, né, quem é o incorporador, né, independente da forma por que seja construída, terá um ou mais incorporadores solidariamente responsáveis, ainda que em fase subordinada a período de carência. Principais documentos a serem analisados pelo avaliador. Então vejam, nós temos aqui desde a matrícula, né, isso com base nesta lei da incorporação, que é 4.591, ou ele está em momento de fase de projeto, estudo de viabilidade, ou anteprojeto, ou ele já está em projeto legal, ele já está em projeto legal em fase de licenciamento, ou ele já está em fase de licença de obra e está em início de obra, e já está em fase de incorporação, ou ele já está incorporado e sendo comercializado as incorporações, e paralelo a isso sendo construída, ou ele já está em fase de habite final, de entrega e repasses, né, dos financiamentos, a banco, construtora e repasses, e realmente a ocupação, início dessa ocupação desse imóvel pelos condôminos. Então, veja, tem várias fases da incorporação. E nessas fases, várias avaliações que vêm entrando. Você pode ter avaliação lá no início, do estudo da viabilidade, na verdade a avaliação antes da compra do terreno, para ver a viabilidade dessa compra, o avaliador vai analisar a certidão de informação do terreno, a índice de aproveitamento, taxa de ocupação, vai criar cenários para o incorporador, porque no final o incorporador quer saber o VGV, o valor geral de venda. Quanto é que eu chego nesse valor geral de venda e a lucratividade, né, daquele mercado, subnicho de mercado, e ele vai analisar se ele compra ou não aquele terreno.
né? Geralmente a gente já falou isso, geralmente um incorporador ele vai de 5% a 10% ou mais, dependendo, né? Tem terrenos que 40% do VGV, 50% do VGV. Por quê? Porque a liquidez daquele mercado e o valor agregado daquele imóvel é alto, né? Por exemplo, uma Tijuca da vida, um terreno, ele pode valer 30, 40 a 40% do VGV total da obra, né? Pelo valor do mercado, a liquidez, né? Bom, então, voltando aqui, o que é importante em todas essas fases, existem várias avaliações e o avaliador vai analisar uma série de documentos dependendo do tipo de avaliação, né? Então, você tem a matrícula do imóvel, a primeira coisa, sem levantamento de plano altimétrico, licenças, outorgas, alvará de funcionamento, né? No caso do CNPJ, e aqui o quadro da ABNT, eu já falei sobre ele com vocês. Após o projeto sair da Secretaria Municipal de Urbanismo, você tem um quadro de áreas aprovado, unidades aprovadas, número de vagas de garagem, frações ideais, você tem que fazer esse quadro da ABNT, que é um documento, todo um documento fundamental para a incorporação. Esse documento aqui é que é a base para o cartório averbar o memorial de incorporação na matrícula mãe. Por isso a gente lê lá na matrícula mãe, que é um terreno, né? E ela vai virar, ela vem lá num determinado averbação número 20, a averbação 30, não sei, e vem lá. Trata-se de projeto de grupamento residencial, grupamento comercial que será construído com 2 blocos, as certidões negativas de impostos federais, estaduais, municipais, né, projetos legais, o projeto legal, né, e o memorial descritivo. Então, a avaliação do custo global da obra também é importante, junto com isso, né, você faz análise para saber qual é o padrão, né, um padrão normal, um padrão médio-alto, um padrão alto, né, é um padrão de luxo, cronograma físico-financeiro da obra. O avaliador também muitas vezes analisa esse cronograma físico-financeiro. Minuta de futura convenção de condomínio, muitas vezes você também, essa minuta independente da avaliação, porque vai mostrar o nível de manutenção, conservação. Olha, manual do proprietário e manual de operação e manutenção, são muitas perícias também, né? A gente usa muito isso aqui para perícias também, não necessariamente a avaliação na fase que já passou, né, que já foi construído. A gente usa muito esses aqui, ó, manual do proprietário, manual de operação e manutenção, né? Porque muitas vezes você tem fatores que depreciam, porque foram erros de manutenção. Então você tem basicamente 3 famílias de patologias assim fortes, né? Erro de projeto, ou é erro de execução, ou é erro de manutenção e operação. Então todos esses documentos são importantes em perícia, fundamentais. O perito ou o assistente técnico busca corroborar os fatos, né, e dar insumos técnicos para o advogado e as partes ou o juiz, né, insumo técnico com documentos, com os documentos, né. Então, outra coisa, tabela de preço de venda. Então, essa tabela é gerada por nós, os avaliadores. Principais documentos a serem analisados pelo avaliador, além do que eu já falei, minuta de contrato, como eu já dei alguns exemplos aqui, é fundamental, contrato de compra e venda, contrato de instalações e fornecimento, contrato de manutenção. Então, atestado de idoneidade financeira, muitas vezes você usa isso também, tá?